Olá! Eu passei o dia de hoje gravando e cenas incríveis, mas um pensamento povoou a minha mente e eu fiquei esperando a hora de poder estar aqui e fazer uma reflexão sobre ele. Trata-se do seguinte: uma querida oficineira que trabalhou comigo por várias vezes na oficina livre da Escola de Teatro Martins Pena, que foi o meu laboratório de pesquisas de performance e linguagens que fazem o ator praticar algo na direção e na contundência do teatro essencial, preconizado pela grande Denise Stoklos. A Evelyn Correia escreveu uma frase e essa frase ficou e está dentro de mim, exigindo um enfrentamento, uma reflexão. Ela fala sobre o pensamento cooptado. Ela fala sobre a ortopedia de comportamentos. Essas duas expressões fizeram com que eu ficasse bastante perturbado pelo que está acontecendo na nossa atualidade, onde nós replicamos as coisas, e eu já falei aqui sobre isso, e ela chama atenção para uma questão muito interessante, muito pertinente, que é essa necessidade de universalidade que nós temos, né? Essa necessidade que nós temos de postar o nosso posicionamento dentro de um movimento. Isso tem a sua grandeza, evidentemente, isso, como tudo, tudo faz parte desse processo extraordinário de conhecimento que nós estamos passando, e mesmo que ele tenha uma consonância, eu acho que a palavra pode abranger o que eu estou sentindo, uma consonância que revela um pouco um retrocesso de pensamento. De alguma forma, nós estamos diante de um moralismo, de uma necessidade de vingança, de punição, de julgamento, extraordinariamente expressivo. Talvez a gente encontre parâmetros sobre isso nos idos da Idade Média, ou talvez até mais lá atrás, na Hélade antiga, Grécia, Roma, onde esse caráter, né, sobre a verdade, essa busca de um comportamento exigido e não conversado e não intercambiado, faz com que os avanços que nós temos que ter como seres em desenvolvimento, e para isso, me parece, a vida se expressa sempre, mesmo quando inconscientes estamos, faz com que a gente precise o tempo todo estar observando as coisas antes de dar um mergulho, que o impulso, que a contextualidade, que o coletivo ao qual nós estamos aliados ou aprisionados, e isso é uma coisa que acontece mesmo, né? Em todo tipo de militância há um aprisionamento. Ainda não superamos esse tipo de questão, esse tipo de proposição revolucionária. Então eu ainda estou aqui com essas frases na minha cabeça e tentando trabalhá-las, e vou voltar, eu já busquei a Evelyn para ouvi-la mais sobre isso, e a preocupação dela é a preocupação de
de todos nós de tentar entender que a questão da igualdade de gêneros, ela não pode ser o ataque de um para o outro. Ela não pode ser a exclusão de um para o outro, apesar das diferenças serem históricas, das diferenças serem opressivas e opressoras, no caso das mulheres. Mas os homens também são oprimidos. É preciso saber que a violência doméstica contra os homens é enorme. Algum tempo atrás eu li uma reportagem, um percentual altíssimo da pressão que o homem sofre dentro de sua casa, pela sua família, pela sua mulher, pela expectativa de consumo, de produtividade, de aquisição de propriedades, etc, etc. O homem que não corresponde a um ideal de sustentabilidade, de status quo, ele tem sobre si uma pressão extraordinária, e até mesmo como reprodutor, como bicho reprodutor, ele tem também uma pressão sobre a sua sexualidade. A nossa cultura é uma cultura com um lastro extraordinário de machismo, e o machismo não é próprio ou impróprio aos homens. E a todos os gêneros. O machismo é uma expressão da superioridade, da suposta superioridade de um sobre o outro. Quando você cria animais como nós aqui na minha casa criamos, há sempre um líder predominante. Há sempre um bichinho que exerce sobre os outros essa pressão, essa colocação, essa atitude opressora. O teatro que o Augusto Boal pesquisou, o teatro do oprimido, ele está muito investigativo nessa questão, e era preciso talvez que a gente voltasse a refletir sobre isso. Isso é um longo papo. Eu estou aqui apenas tentando tomar um simples café com você e propor esse câmbio. Por favor, me ajude a entender melhor o que eu estou vivendo. Um beijo, muito obrigado.